Aqui é a professora Maria Laura, falando agora do parágrafo de conclusão da redação Enem. Tão temido. E de certa forma, ele deve ser temido, porque se formos analisar as médias, tá, dos Enems que já foram feitos até então, a conclusão, que normalmente diz respeito à competência 5 da redação do Enem, ela é o parágrafo mais problemático, que tem média mais baixa em todo o país. Agora, de certa forma, para aqueles alunos que gostam de fórmulas, ele é o mais fácil de ser compreendido, porque é bem específico o que nele deve constar. Então, a conclusão do Enem, ela tem uma obrigatoriedade que não diz respeito ao gênero textual que eles pedem, que é o dissertativo argumentativo. Diz respeito à redação do Enem, que exige que isso seja feito. Mas vamos por partes. Mesmo que tenha esse diferencial, do qual eu já vou falar, assim como qualquer texto dissertativo argumentativo, a primeira frase deve ser a retomada da tese. O que seria isso? De uma forma sucinta, retomar aquilo que eu disse no início, como segunda frase da minha introdução. A minha tese, o meu problema, eu vou dizer em outras palavras para iniciar o parágrafo de conclusão. Antes disso, tá, isso é o conteúdo, é legal usar um articulador, dessa forma, então, portanto, que indique que aquilo é uma conclusão, tá? Aí coloco a retomada da tese e aí vem a tão temida proposta de intervenção. A proposta de intervenção, ela deve estar apenas na conclusão, na redação do Enem? Não, mas eu sempre ensino assim aos meus alunos porque os corretores preferem e vocês têm de agradá-los, afinal são eles que vão dar a nota de vocês. Então, como eu estou falando do parágrafo de conclusão, a gente começa com um conectivo, a retomada da tese e aí vem a proposta de intervenção. O que deve conter a proposta de intervenção? Então vamos lá. O agente, quem vai fazer, a ação, o que vai ser feito, o modo, como vai ser feito e a finalidade, para que vai ser feito. De forma que vocês coloquem esses elementos no parágrafo de conclusão, mostrando que efetivamente o que vocês propõem, se posto em prática na realidade, resolveria ou pelo menos minimizaria o problema apontado pela tese de vocês. Às vezes, dando espaço, é interessante que se coloquem, por exemplo, 2 agentes e 2 ações, tá? Ou então tudo duplo dos elementos que eu falei: agente, ação, modo e finalidade. A obrigatoriedade é que haja um para cada. Mas se eu coloco mais de um, se eu tenho espaço, e assim, eu parto de 2 agentes, um mais na esfera pública, outro na esfera privada, eu mostro efetivamente que aquilo resolveria, pelo menos em parte, o problema. Além disso, desses elementos, ou do agente, ou da ação, ou do modo, ou da finalidade, deve haver pelo menos um detalhamento. Por exemplo, a escola, que é onde o indivíduo aprende a se socializar, qualquer coisa que eu explique, que eu detalhe, seja o agente, seja a ação, seja o modo, seja a finalidade, é obrigatório. Então, tendo espaço, quanto mais detalhada e quanto mais visível for o fato de essa proposta de intervenção funcionar efetivamente na sociedade, melhor será a minha proposta de intervenção. E para finalizar o texto de uma forma bem bacana, aquela primeira frase que se colocou lá na introdução, chamada de contextualização da tese, em que vocês usaram uma lei, em que vocês usaram um exemplo da literatura, de um filme, série, animação, aquilo que faz parte do repertório de vocês, retomem como a última frase do parágrafo de conclusão, porque assim eu consigo garantir uma redação na forma de circuito e garanto uns bons pontinhos no critério que diz respeito à coesão. Então era isso. Tá? Vejam os vídeos na sequência para compreender melhor.